Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende aí de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Danilo, sou aqui do canal do Multiplique e vou compartilhar com vocês algumas informações aí sobre a nossa poupança. Quer dizer, não sobre a nossa poupança ao pé da letra, sobre o investimento, antigamente chamado caderneta de poupança, e agora conhecido como poupança. No início de setembro agora de 2017, na semana da independência do ano de 2017, houve algumas mudanças na taxa de juros. Taxa de juros, sempre que eu falar taxa de juros, taxa básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic. Tá, então, para você que vai fazer a prova de CPA 10, CPA 20, de CE, taxa básica de juros, taxa Selic. E no início de setembro de 2017 agora, o governo mudou a taxa básica de juros, diminuiu, houve um corte nessa taxa, diminuiu essa taxa para 8,25% ao ano. Para a gente poder entender o que isso afeta a poupança, vamos retomar um pensamento um pouco mais anterior. Vamos voltar aí para 2012, momento da nossa economia que a nossa então presidente Dilma Rousseff mudou e determinou a mudança na regra da poupança. Por quê? Na verdade, na época de 2012, nós tínhamos, antes disso a gente já tinha uma taxa de juros muito alta. E, historicamente no Brasil a taxa de juros sempre foi muito alta. Aí no início do Plano Real, na casa de 20 e poucos por cento, 30%. Depois, em 99, houve dentro do governo a consolidação da meta para a inflação. E a partir de 99, o Brasil ele adota o regime de meta para a inflação. O que isso significa? Que o país ele tem o governo, via Banco Central, ele tem uma meta, né? Assim como todos nós colocamos metas, a meta hoje é para você passar na certificação, ou a meta no seu trabalho é bater uma determinada meta, se você é bancário, de rede de agências, meta de consórcio, meta de seguro. Então, todos nós sabemos o que é meta e o governo colocou isso. A meta dele é atingir um determinado patamar para a inflação. Como que ele faz isso? Como que o governo ele atinge a meta da inflação? Determinou-se em 99 que o Banco Central, via Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele faria reuniões periódicas para poder determinar a taxa de juros, que é a taxa Selic, que é a Selic meta, e seu eventual viés. E aí, a taxa de juros, ela acabou sendo, e é até hoje, a balizadora da inflação. Ou seja, se o governo quiser aumentar a inflação estiver muito baixa na economia, ele queira aquecer a economia, ele vai diminuir a taxa básica de juros. Então, o governo diminui a taxa de juros, a inflação tende a subir. E o governo pode fazer o contrário, ele pode ter uma inflação alta, como sempre foi historicamente no Brasil, no final da década de 80 principalmente, início da década de 90, antes do Plano Real, uma inflação extremamente alta, e aí ele subiu os juros para poder conter a inflação. Essa é a dinâmica. Mexeu na taxa de juros para poder movimentar a inflação. Subiu os juros para poder diminuir a inflação. Diminuiu os juros para tentar aquecer, fazer com que a inflação suba. Bom, e em 2012 tínhamos esse cenário histórico. O presidente Dilma fez algo nunca visto antes na história desse país, que foi diminuir a taxa de juros para um patamar abaixo de 8%, na casa de 7%. O que eventualmente poderia ser bom por um lado, que aqueceria a economia, mas ela, antes disso, não tinha pensado que, tendo a poupança como investimento do Brasil, que até então a poupança, até 2012,
poupança rendia 0,5% todo mês mais a TR. Então, era um rendimento garantido por ano de no mínimo 6,17%, que é 0,5% ao mês, capitalizado, né? Não é somado, capitalizado, dá um pouco mais de 6% mais a TR. Era garantido isso, sem imposto de renda, inclusive. E aí o que aconteceu na economia? Com a taxa de juros abaixo, na casa de 7%, os investidores que colocavam o dinheiro em fundo DI, por exemplo, eles começaram a olhar o seu fundo DI diminuir. O fundo DI estava diminuindo, se for considerar imposto de renda, caindo para baixo de 6%, e a poupança garantindo aí os 6,17%. Bom, o investidor não precisa de muito, é só olhar os números e ver que a poupança ia garantir para ele algo que os outros investimentos não garantiam. E aí houve uma migração muito grande dos investidores de fundos de investimento para aplicar em poupança, o que é algo muito ruim. Imagina para o governo que tem, por exemplo, fundo DI que compra título público, título pós-fixado, os investidores saindo do fundo DI, ou seja, tirando o dinheiro que estava em título público e colocando na poupança. O governo estava perdendo bastante recurso. Tem outras ponderações, imaginem, e aí quem já está estudando para CPA 10, CPA 20, quem já tirou essas duas está tirando o CEA, a poupança, como a gente sabe, ela só pode ser utilizada para funding de empréstimos na parte educacional, não, habitacional. Então, a poupança ela tem esse cunho. O que o banco capta em poupança, ele não pode emprestar, por exemplo, num cartão de crédito, onde ele teria mais ganho. Ele vai ter que emprestar, por exemplo, no empréstimo, no financiamento imobiliário. E só para esses fins. Ou seja, para o banco também era um limitador muito grande de funding. Ele não podia emprestar para qualquer coisa. E aí foi aquele caos, aquela zorra. O que o governo fez? Muito inteligente o governo. Imagina só, imagina você no governo, se o problema está sendo que as pessoas estão tirando do título público ou do fundo DI, que aplica em título público, para aplicar na poupança, que ela tem a rentabilidade garantida, o que seria o mais óbvio? Ou não é tão óbvio assim, mas o que foi feito? Já que a poupança garante essa rentabilidade, vamos diminuir a rentabilidade da poupança. E aí está sanado o problema, né? A custa de muita coisa, né? A custa dos investidores, mas tudo bem. E aí foi feito isso. Então, em março de 2012, foi feita a mudança da regra da poupança, que determinou que aplicações até março de 2012, isso é importante para a prova, aplicações até março de 2012, elas continuam com a rentabilidade de 0,5% ao mês mais a TR, independente de como estiver a economia. Aplicações após março de 2012 tem uma nova regra. E aí tem a regra antiga e a regra nova agora que começou a vigorar para essas aplicações. Lembra que assim, não é data de abertura da poupança, data de aplicação. Então se eu tinha uma poupança desde 90, 95, mas comecei a colocar dinheiro nela agora em 2014 ou 2015, vai ser a regra nova. Agora, se eu tinha dinheiro lá de 90 e pouco, 2000, e eu não saquei esse dinheiro, ele continua na poupança, ele está garantido na regra antiga, tá? Então, a regra nova diz o seguinte: a poupança, ela vai ter a sua rentabilidade atrelada à taxa de juros. Se a taxa de juros estiver acima de 8,5%, a rentabilidade da poupança é a mesma da poupança antiga, que é 0,5% ao mês mais a TR. Agora, se a taxa de juros estiver igual ou menor que 8,5% ao ano, taxa de juros, novamente, taxa Selic. Selic meta. Tá? Se a taxa de juros estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança passa a render 70% da taxa de juros mais a TR. Ok? Então, foi essa mudança que foi feita em 2012. E aí, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, como diria a Dilma também, houve muitas mudanças, houve aí o país
entrando numa crise, saindo de crise, entrando em crise. E atualmente, na última semana, o governo diminuiu a taxa de juros para 8,25%. Que isso significa que a partir de agora, a poupança começa a render a regra nova. As poupanças de aplicações da poupança após março de 2012, a rentabilidade passa a ser 70% da Selic mais a TR. Ok? Então foram essas mudanças que foram feitas pelo governo. Pensando como investidor agora, né? Agora, isso é dica para a prova. Agora, o que eu falei até agora é dica para a prova. Pensando como investidor, não posso dar nenhum tipo de recomendação, mas só para você pensar um pouco, se você ainda tem o dinheiro dentro da poupança. Imagina um investimento que paga 70% da taxa de juros, sem imposto de renda. Pode ser um investimento bom. Se você comparar com outro investimento, por exemplo, um título do Tesouro que chama Tesouro Selic, ele paga 100% da Selic. Tem custódia em alguns bancos, em algumas corretoras não, mas ele vai pagar 100% da Selic. Só que tem imposto de renda, que vai tirar entre 22,5% e 15%. O que você prefere? Ganhar 70% da Selic, livre de imposto, ou ganhar 100% da Selic e tirar, por exemplo, 20% de ganho só? É óbvio, né? Pode não ser tão óbvio, você pode fazer essa conta na calculadora, mas só de pensar que algo paga 100%, você consegue aplicar com R$30 no Tesouro Selic. Só entrar no site do Tesouro, não, só se cadastrar em uma corretora, entrar no site do Tesouro ou pela própria corretora, comprar o título do Tesouro Selic e só nessa mudança você já começa a ganhar mais do que a poupança. Então, aí a dica que eu dou: poupança não é um bom investimento, pode ser um bom investimento a poupança na regra antiga, quem tem o investimento na regra antiga pode ser, não estou dizendo que é em todos os casos, mas pode ser um bom investimento. Imagina que a taxa de juros diminua para 6% ao ano. Se você é bem conservador, coloca o dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, ele vai render 100% da taxa de juros, 100% de 6%. Se ela cair mais, você vai ter o ganho, seu ganho vai acompanhar. E a poupança antiga, ela tem essa garantia de rentabilidade 0,5% ao mês mais a TR. Então a poupança antiga, aquela aplicação que você tem antes de março de 2012, pode ser um bom negócio manter. A poupança nova, todas as aplicações depois disso, já de bate pronto, Tesouro Selic é muito melhor mesmo do que essa poupança, ok? Então, nosso canal vem aqui sempre dar dicas para você, atualizar vocês com algumas informações do cenário, o que cai na prova. Esse vídeo é para poder atualizar vocês em relação à poupança e lembrar o que cai na prova em relação à poupança, que são as regras de poupança, regra nova, regra antiga, e aí em doses homeopáticas no CPA 10, CPA 20, com uma problematização um pouco maior no CEA, ok? Pessoal, muito obrigado. Não deixe de dar o seu like, acompanhar aí os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal também, se inscreva no nosso canal do Multiplique e acompanhe os nossos vídeos, as nossas chamadas. Pessoal, muito obrigado, tudo de bom para vocês.